Heber Odebrecht Vargas é nosso convidado para um bate-papo em medicina preventiva e informativa. Sempre atende ao nosso convidado, ao nosso convite e não mede esforço para estar conosco. E você poderá ligar para o 4009, tirar as suas dúvidas, fazer a pergunta que você desejar, porque ele estará à disposição do programa a partir de agora. Tudo bem, doutor Heber? Tudo jóia, né? Tudo bem, Mafalda. Prazer enorme em tê-lo conosco. Doutor Heber, os transtornos mentais, os transtornos depressivos, têm alguma carga genética familiar? É possível passar? Olha, eles têm uma carga genética sim, isso é bem definido. Maior ou menor, mas sempre a gente observa uma carga genética. Acontece que no Brasil as pessoas não têm o hábito de conhecer as gerações do passado, né? Diferente da Europa. Então a gente conhece até os nossos avós. Mas além dos nossos avós, fica difícil você falar, o meu tataravô teve um problema assim, um problema assado. Isso é um ponto. O segundo ponto, naquela época também não era muito bem conhecido como são hoje. Então às vezes você pergunta para o paciente, fala, você tem alguém na família e tal, ele pode até falar, não tenho ninguém. Depois quando você vai aprofundando nisso, você fala, parece que um outro avô tinha uma coisa parecida, me falaram, mas em geral você encontra uma carga genética. Alguns transtornos são mais comuns da gente ver essa carga genética. Por exemplo, os transtornos bipolares, que são transtornos do humor. Então você observa uma carga genética muito forte em relação a isso, alguns graus de esquizofrenia. E sabe uma coisa engraçada, Mafalda? Porque você podia falar, mas às vezes é coisa do ambiente, né? E foi um estudo muito interessante que foi feito pelos escandinavos, né? Então eles pegavam gêmeos, que eles teoricamente vinham da mesma família, e colocavam, tá certo, em famílias diferentes. Separados, e comparavam. E eles mantinham, às vezes, os mesmos comportamentos do pai biológico, não do pai adotivo, que ele cresceu com aqueles costumes da família, né? Então, mostrando que a carga genética tem um valor. Isso não quer dizer que o fato de que o pai ou a mãe tem, o filho obrigatoriamente vai ter. Então, ele vai ter uma predisposição maior, uma vulnerabilidade que a gente chama. Agora, o homem produto do meio, você crê nisso? Claro, que o homem é um produto do meio. Sim. E nesse produto, desse meio em que ele vive, por mais boa índole que ele tenha, ele pode ser contaminado por um grupo que esteja, por exemplo, usando droga, fumando maconha. Sim, com certeza. Quer dizer, lógico que se ele tiver uma situação familiar de origem boa, a tendência é menor, né? Mas de repente você coloca essa pessoa, até de uma boa índole, uma boa formação, num meio muito hostil e tal, onde ele vai lentamente, vou experimentar, porque aí não junta só o meio, junta a própria idade, a adolescência, por exemplo, que é uma época de impulsividade, da curiosidade. Ele pode até, por uma curiosidade, às vezes por uma impulsividade, ou por estar aderente ao grupo, ele começar a experimentar. E de uma associação de experimentações, ele acaba ficando dependente. Então, o ambiente fica muito favorável. Mas uma coisa que eu diria que chama a importância, assim, que nessa idade, é uma idade que o jovem ele quer se encontrar, ele quer saber quem é ele e tal. Então, ele renega um pouquinho os pais tal, para ele assumir a turma dele. Então o que a turma acha que é certo, normalmente ele faz aquilo que é certo também para aquela turma, tá? E nem sempre que aquilo que é certo para a turma é certo para todo mundo, né? Então se seu filho ou seu filho adolescente está numa turma boa, ótimo, parabéns. Agora, se está numa turma esquisita, ele tem uma chance realmente de se contaminar. Agora, vários pacientes em processo depressivo vão ao suicídio. Olha, em torno de 15% de depressões, eles podem conduzir ao suicídio, né? Mas por que eles conduzem ao suicídio? Porque é difícil você pensar, por que alguém se mata, né? Uma coisa tão difícil. Mas você tem que pensar o seguinte, não é que ele se mata porque ele quer chamar atenção. Ele começa a ver que ele não tem perspectiva de futuro. Ele acha que a vida dele não tem futuro. E ele, no momento, ele está sofrendo demais. Ele vai falar, eu sou um estorvo para todo mundo, estou sofrendo, estou fazendo todo mundo sofrer.
Então eu acho que seria melhor se eu fosse embora, seria uma solução para todo mundo. E não é verdade, porque quando ele se mata, a bomba só para quem fica, né? Os problemas são muito graves. Um filho de uma pessoa que suicida tem problemas ao longo do tempo, muito graves. Então não é solução, é sempre uma complicação a mais. Mas naquele momento de sofrimento ele acaba achando que é a única alternativa. Então 15%, mas não são todos depressivos que vão suicidar, bem entendido, né? Normalmente são depressões graves, com muita ansiedade, que chegam a esse grau mais extremo. E esses processos depressivos graves que você acabou de colocar, há 4 décadas atrás ia isolado para internato, ficava com medicação e até muitas vezes fechado mesmo. Mas hoje a medicina, ela está muito mais holística, né? Tá. Hoje a grande parte dos tratamentos faz a nível ambulatorial. Existem aqueles que ainda têm uma indicação de internamento, mas em geral são internamentos de curta duração, não muito mais ao ponto só do paciente se sentir melhor e ele vai ficar em casa, onde é a origem dele, né? Porque o problema de uma grande internação de longo tempo, como foi usada há muito tempo, porque a pessoa perde a referência do ambiente que ele viveu, né? E não é o melhor para ele. O melhor para ele é realmente que ele possa conviver na família. Claro que a gente sabe que tem algumas famílias que são um poço de problema, né? Então, às vezes, nesse caso, é até importante você tirar ele desse posto de problema para ele se organizar melhor, para ele voltar à família desorganizada e pelo menos conseguir sobreviver naquela família desorganizada. Também tem isso. Mas mesmo que seja ruim, a princípio, a gente sempre recomenda que o paciente volte à família e o tratamento seja feito. Então, nós descobrimos várias medicações que são muito fortes, que melhoraram muito, e tem algumas medicações que para você continue em evidência, como a eletroconvulsoterapia, por exemplo, que é o antigo eletrochoque que as pessoas falam muito. Ele ainda tem algumas naquelas depressões muito graves, com risco de suicídio muito alto, você pode fazer. Claro que hoje com anestesia, com todo um processamento que o paciente não sente absolutamente nada, né? Mas às vezes a gente recomenda. Então, alguns métodos novos, alguns métodos antigos, mas realmente a gente tem uma porcentagem de pacientes graves, gravíssimos, então de 10, 20%. O alcoólatra, por exemplo, a família leva, interna para tratar e tal, volta uma semana depois, ele volta a beber de novo. Esse deixa a família toda em depressão e ele também entra num processo depressivo. Eu até estava dando essa aula hoje para os alunos da medicina e falei que o álcool era a única doença que matava 4 vezes, né? Matava o sujeito emocionalmente, porque ele perde a autoestima, ele não se valoriza. Mata ele socialmente, porque ninguém quer convidar ele para uma festa, porque ele só dá baixaria, vexame, né? Depois ele mata a pessoa fisicamente, né? Mas o pior, ele mata outra geração. Então, os filhos de alcoólatra, com uma chance muito grande de virar alcoólatra. As filhas de alcoólatra casam com alcoólatra. Por quê? Então, é como... É uma identidade? Exatamente. Qual é a primeira identidade que nós temos? Não é dos nossos pais? Então, é uma referência. Tem uma referência negativa. Então, o que acontece? A referência negativa que ela tem é isso. Ela passa aquela fase da adolescência que ela sente, não, eu posso fazer aquilo que minha mãe não conseguiu fazer, eu vou fazer diferente, né? E normalmente esse pai alcoólatra briga, reclama, fala que ela é isso, aquilo outro. Então, normalmente ela tem um casamento precoce e ela casa com a primeira pessoa que aparece. Em geral, não é uma pessoa tão adequada assim, né? Então ela tem quase que uma afinidade muito grande. Então a gente vê isso muito, principalmente nos países envolvidos, que as pessoas veem 10, 15 gerações atrás, você vê que há uma repetição de padrão em relação a isso. Então é quase que a próxima geração fica comprometida também. Então o alcoolismo ele acaba afetando uma série de situações, mas a resposta não é muito boa não, viu? Não. A resposta de tratamento em todos os países do mundo, assim, 20, 30% das pessoas que conseguem largar do vício, mesmo nos países desenvolvidos. Então, o grande segredo é você evitar que a pessoa vire alcoólatra, né? Isso é difícil num país hoje que todo mundo valoriza quem bebe, né? A senhora, você vê uma falda, você vai numa festa hoje, a pessoa não vai para se divertir. Vai para beber. Vai beber. Um churrasco, alguém vai no churrasco para comer carne hoje? Não. Então é uma coisa que... Então mudou-se os valores de referência da gente. Isso é perigoso, aumentando muito o consumo. Só um dado importante, a Organização Mundial de Saúde, há 10 anos atrás, ela falava que 1,5% de todas as mortes do mundo era por causa de álcool. Hoje, 3,5%.
de todas as mortes do mundo são por causa de álcool. Quer dizer, em 10 anos aumentou a chance, dobrou a chance de morte por causa de álcool. Inclusive no trânsito. Inclusive no trânsito. Você perde o reflexo. As agressões a mulheres, por exemplo, a maior parte, 40% das agressões a mulheres são por causa de alcoolismo. Então, um problema social. E que até então dava-se uma boa desculpa, era um problema de classe social. E que, na verdade, isso não existe. O álcool é muito democrático, ele pega todas as classes sociais, ele pega praticamente todas as etnias, né? E o pior, o que ele não pegava, onde está pegando, ele não pegava a mulher, e agora a mulher está pegando, não pegava idoso, está pegando, não pegava criança, e agora está pegando. Você vê que antigamente não se ouvia falar de pessoa tomar pileque com 11, 12 anos. E hoje a gente já vê, que legalzinho, bonitinho, tomar pileque. Não é bonitinho não, é sério tomar pileque com 12 anos, tá certo? Idoso que não bebia passou a beber, e só criança, idosos e mulheres têm uma sensibilidade maior ao álcool. Então o risco de complicações com álcool é muito maior nesses casos. Bom, na verdade, o que você diria pra gente, pra quem está assistindo o programa, principalmente para os pais, para aquela família que aparentemente não tem nenhum da família viciado no álcool, que bebe só socialmente, como a gente ouve dizer, o que você diria? O pai que com a criança de 8, 10 anos deixa ela tomar um copo de cerveja preta, porque a cerveja preta não faz problema, não tem muito álcool. Isso daí é um caminho? Olha, primeiro que você só vai amadurecer o fígado da criança para ela se metabolizar o álcool com 16 anos. Então, qualquer bebida antes dos 16 anos não é uma bebida igual a do adulto. Tá? Então a relação é diferente. Então, o que é um copo de cerveja para você não é a mesma coisa que um copo de cerveja para uma criança de 8 anos. Equivale a 3, 4 copos de cerveja. Então, começa aí essa relação, porque a metabolização do álcool numa criança é diferente. Isso é um aspecto. Segundo aspecto, ele vai aprender um comportamento. Tá? Um comportamento que ele vai aprender em casa, como ele aprende a comer, como ele aprende a sentar, escovar dente, então fazer a higiene. Então, ele vai aprender um comportamento. Por que em famílias que você não tem esse comportamento, esse hábito de beber, os jovens têm uma chance menor de beber? Vou te dar até um exemplo engraçado, tem uma história, só para você saber que referência engraçada. Não é de pai, mas é de uma coisa de referência. Tem uma cidade, duas cidades iguaizinhas em termos de população. As duas tinham um médico. Um médico bebia e outro médico não bebia. Quer dizer, não é difícil imaginar qual a cidade que tinha maior consumo de álcool. Quer dizer, a referência, se a referência do médico, aquele médico antigo de que era a referência da cidade. Então, você vê a mesma coisa, se ele aprendeu a ver em casa, que isso não tem problema. Então, tem problema sim. O que acontece é que em outros países do mundo, o álcool é feito como uma diversão, como um aspecto de socialização. E o brasileiro não, ele bebe para ficar bêbado mesmo, né? O objetivo é aquela sensação de embriaguez. Então isso é complicado, você dar uma criança que não vai saber o limite. Ou porque ele está eufórico, ou porque ele realmente está devendo muito, está desesperado, não vê solução, então ele bebe. E depois porque não tem problema, mesmo ele vai beber também. Quer dizer, no começo você vai dar uma desculpa, né? E depois desculpa de A, de B. E depois você começa pelo próprio hábito, que vai tendo uma abstinência, que se ele não conseguir parar de beber, se ele ficar, ele começa a tremer. Então ele, para afirmar, então ele acaba ficando dependente realmente da bebida, né? E com todas as situações de desgraça que vão acontecendo com a família, com ele mesmo, as complicações clínicas. Volta e meia lá no hospital universitário, que a gente já tem demais, né? Vai operar por alguma coisa e de repente ele começa a ver bicho para tudo que é lado e aí a coisa começa a complicar. Então o álcool, ele é uma coisa preocupante. Então eu acho que o exemplo tem que vir de casa. Não adianta nada a gente falar tanto em ética, em moralidade, como a gente está falando, exigindo isso dos nossos políticos, né? Mas a gente tem que dar o exemplo também nós, na nossa casa. Família. Né? Família é o núcleo da coisa. Eu acho que a gente tem que pensar que eles vão olhar para nós e vão, de certa forma, repetir o padrão. Ainda que na adolescência eles queiram recusar esse padrão, não, eu não consigo, eu sou contra o meu pai e tal. Na vida madura, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar os princípios éticos, morais e religiosos da família. Se ele não tiver princípio, ele não vai recuperar nada, né? Então, essa é uma colocação que você vai fazer. Então, você pode plantar nessa fase, você tem que plantar nessa fase, mostrar, e aí você vai vendo que ele vai ter uma chance melhor de sobreviver no mundo que vai ser pior para os jovens, porque os jovens hoje estão bebendo mais do que no nosso tempo.
Mafalda, você vê isso. Você não via no seu tempo não. mulheres bebendo num bar. Não se via esse tipo de coisa. Não estou dizendo que não estou dizendo que todo mundo que bebe vai virar alcoólatra, pelo amor de Deus, não é essa opção que eu estou dizendo. Mas não era o hábito. Não era o hábito. Então nós estamos vendo que nós estamos sentindo que está se bebendo demais, os estudantes estão bebendo demais em relação a isso. E lógico, que se 90% bebe, 10% vai ficar alcoólatra. Então, 90% cada vez mais estão bebendo, mais gente vai ficando alcoólatra, né? Então isso é um processo importante. Mas mesmo assim, nessa idade de proteção que a criança está formando na personalidade, o exemplo é fundamental. Aconteceu, tá, não vai discutir na hora, mas no outro dia, chega para o teu filho e fala, o que está acontecendo, filho? O que está acontecendo que precisou beber? Por que isso? Não é problema só de você vomitar, de dar aquela baixaria toda, mas é o problema do por que você está precisando beber, o que é a pressão dos teus amigos está muito forte, o que é, você precisa se sentir aceito pelos teus amigos. Essa conversa que é um momento muito bom, não para dar esculacho, acho que não é esse o objetivo. O objetivo é chegar para o teu filho e falar, o que está acontecendo com você? Por que você precisa ser aceito num grupo assim, precisa beber para ser aceito? Então essas conversas, é um momento de chegar e falar, olha, vamos chacoalhar a nossa relação. Acho que aqui quem está falando é um pai também. Eu estou falando agora como pai, não é só como psiquiatra. É um momento de você chegar e conversar com o teu filho. Deixar a vida digitada, não. A vida está agitada, tá, mas eu tenho que ter um tempo com meu filho. Sei lá, acho que isso é importante para todo mundo, né? É o momento certo. Obrigada pela orientação, pela participação. Contamos com você mais vezes. Nada, é um prazer estar com você. Obrigada, você sabe doutor que a gente Hebe. gosta de você. Obrigada, hein? Olha, o Super Mufato está de aniversário.